Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vão me dando um retorno caso dê alguma falhadinha na internet. Hoje eu estou aqui em uma faculdade que a gente dá todo o suporte e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre autocontrole para esses 15 dias de reta final do Enem, né? E como é importante a gente ter um pouco de consciência, né, emocional, para que a gente possa falar sobre esse autocontrole, né? Então, nesse nosso segundo encontro aqui da Unifesp, a gente separou o tema autocontrole porque a gente acredita que nessa reta final, nesses últimos, né, minutos, nessas últimas questões que a gente vai desenvolver, né, que a gente vai trabalhar aqui, vai ser muito importante a gente trabalhar os pilares da autoconsciência, né, desse autodesenvolvimento para esses últimos 15 dias. Nós estávamos durante essa semana falando com outros, né, vestibulandos, o pessoal do ensino médio de alguns colégios, e a grande questão que acontece nesse processo é que muitas das vezes eu não nomeio o que eu estou sentindo, né? E como eu não nomeio o que eu estou sentindo, fica muito difícil eu controlar. Então, a gente vai passar aqui alguns passinhos do autocontrole. Só um instante aqui para eu fazer uma pergunta aqui para o suporte. Só um minutinho. Estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Por enquanto eu não tô vendo nada. Ainda não? Eu não sou a pessoa mais Eu estou tecnológica. vendo. Vocês lembram disso, né? Para mim tá normal, professora. Tá, deixa eu tentar. Ou melhor, a tela que tá aparecendo a senhora ou a tela do computador? Do computador. Ah, não. Então se for do computador, eu não tô vendo, Oi? não. Agora foi. Oi? É, pra Tá mim bom. foi também. Ah, então tudo bem. Bom, voltando à consciência emocional. O primeiro passo que a gente precisa é dar nome aos bois, como a gente diz aqui no interior. Eu preciso dar nome para aquilo que eu estou sentindo nessa reta final. Dá tempo de, nesses 15 dias, eu desenvolver o autocontrole? Dá. E nós aqui do Núcleo de Carreira, junto com o curso em Articulações, vamos te mostrar como. Mas o que a gente realmente precisa pensar é: eu já sei o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo apreensão, estou me sentindo pressionado pelos meus pais, por professores ou até pelo meu crítico interno, como a gente conversou no último encontro. O que eu estou sentindo? Será que dava para a gente colocar um pouquinho aqui no chat como que a gente está se sentindo há 15 dias do Enem? Se é mais ansiedade, se é mais nervosismo, se é mais medo, se é mais apreensão, se eu estou com receio quanto ao tempo de prova, ou se eu estou com receio de dar algum branco, de cair algum conteúdo, se é mais a redação, né? Gi, escreve mesmo, até falei para vocês usarem o chat, porque às vezes a gente não está no espaço que a gente se sente seguro, né? De poder dizer isso. Eu sei que vocês estão na casa de vocês e às vezes essa pressão vem dos pais mesmo, vem das pessoas que a gente gosta, não é verdade? Então, escreva,
né? Escreva assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas nossas respostas que vão se achegar. Eu vou ler aqui algumas que já estão chegando. O Mateus falou que é apreensão. Essa apreensão é uma apreensão sua ou de algum contexto, Mateus? A Vânia falou que está tranquila. A Gi está nos contando, né? Tenho muito medo de falhar e de tudo que eu estudei não servir de nada. Né? E se tudo que eu fiz não resultar em nada? A Yane disse que está com pressão, que está com ansiedade. Quem mais, pessoal? Se permitem nomear, né? Porque se eu não der um nome para isso, eu não consigo usar ferramentas para controlar, né? A consciência emocional é o passo número 1 para esse movimento. O Renato disse que está ansioso. Vamos lá, estou aguardando, vou até parar aqui de apresentar para olhar as carinhas de vocês. Temos 17 pessoas na sala, cadê vocês? A apreensão minha, o Mateus disse, né? Junto da ansiedade, um pouco de medo também. Então é você com você, né, Mateus? Eu entendo muito bem, e quem fez o teste que a gente deixou no último encontro dos sabotadores, uma das questões é eu entender, lembra? Se eu tenho mais o meu crítico interno, o crítico aos outros, ou a crítica à sociedade. Né? E talvez o seu crítico interno seja muito alto. E o meu também é. Eu me reconheço na sua fala, viu? E muito obrigada por abrir a câmera, para eu olhar sua carinha. É gostoso ver que a gente não está sozinha aqui, né, Gi? A Vânia disse que a pontuação dela foi 92. Para quem fez os 2 testes, vai se recordar que uma pontuação era o QP e outra era os nomes dos sabotadores. Tá? A gente vai falar sobre o sábio hoje, Vânia. Vou projetar aqui para falar com vocês sobre ele. E se o seu deu 92, esse é o motivo de você falar ali em cima que você estava tranquila, né? Quando eu tenho a pontuação 92, quer dizer que 92% do tempo eu estou pensando que vai dar certo. E só 8% do tempo eu estou achando que não vai dar certo. Qual que vai ser o desafio para quem deu uma alta pontuação de QP nesses 15 dias? Se manter com essa motivação alta. E para aqueles que porventura está dando mais ansiedade, está dando mais nervosismo, eu vou trazer aqui então as técnicas que a gente separou para que de fato você eleve essa pontuação. Tá, gente? Então teremos trabalho árduo, tanto para um lado quanto para o outro, para a gente não deixar a peteca cair nessa reta final. Tá bom? Combinado? O Paulo disse que constantemente ele pensa que tudo pode dar errado, que não importa o que eu planejo com cuidado, e que as exigências acabam destruindo. E fique tranquilo, Paulo, porque a gente vai compartilhar com você a fórmula do sucesso emocional, tá? Eu vou escrever ela aqui ao vivo com vocês para que a gente possa juntos construir esse movimento, tá bom? Todo mundo tá com papel e caneta na mão, por favor. O que é o sucesso emocional para o Enem, né? Como que eu adquiro esse autocontrole? Todo mundo aí comigo, papel e caneta na mão. Esse equilíbrio, esse sucesso, gente, ele é diretamente proporcional, ou seja, ele é igual ao quê? A eu equilibrar nessa reta final
a minha produtividade com a minha capacidade de produzir. Como assim equilibrar a minha produtividade com a minha capacidade de produzir? A minha missão aqui hoje com vocês é dizer para vocês que vocês já se esforçaram bastante, que vocês já estudaram muito. E é muito verdade o que eu disse para vocês no último encontro. Só o fato de vocês estarem aqui no Articulações, no sábado de manhã, nessa reta final online, mostra o quanto vocês têm de diferencial desse processo, tá? Então, vocês já são grandes estudiosos. Vocês estão levando para esse Enem não só o conteúdo desse ano, mas vocês estão levando para o Enem o conteúdo de toda uma vida escolar. Mas, eu não tive uma vida escolar Brastemp, perfeita, ideal. Nós não estamos falando aqui de ideal. Que a gente tem que lembrar que a gente está disputando a vaga dos nossos sonhos com pessoas que são como a gente. São pessoas que também estudaram em escolas como as nossas. São pessoas que também escolheram, às vezes, o Netflix, ou o videogame, ou aquele passeio, assim como a gente. E às vezes a gente esquece disso, não é verdade? A gente acha que todo mundo está vivendo aquela vida do Instagram. Vocês seguem aqueles Instagrams, aqueles perfis, às vezes no TikTok, de que parece que tem gente que faz mapa mental manhã, tarde, noite, madrugada? Não é, Gi? Às vezes a gente segue umas pessoas que parece que tem aquela vida perfeita, né, gente? Eu sempre Dá penso, até uma raiva. dá até uma raiva, né? Porque eu não tenho habilidade de desenho, né? Eu falo, meu Deus, mas ela deve ter acordado o quê? Às 6 da manhã para fazer aquele mapa mental de biologia? Não é possível, né? Para estar tão perfeito daquele jeito, para usar tudo aquelas cores, né? Eu sempre penso, quantas canetas aquela pessoa tem para ter tanta cor naquele mapa mental? Não é Quem sabe verdade? um dia eu também consigo. Quem sabe um dia, né? Eu consigo fazer um desenho bonito daquele, aquelas mitocôndrias, aqueles negócios tudo bonito, né? E eu sempre, às vezes, olhei para isso e me desestimulei, gente. E olhei e falei, ai, não vai dar, né? Não sei fazer aquele mapa mental daquele jeito. Não estudei naquela escola X. Só que, às vezes, a gente esquece que aquilo ali é só uma fotografia, né? E que estudos mostram cada vez mais que não é sobre fazer com perfeição, mas é sobre fazer com equilíbrio. Existem N estudantes, pesquisadores inclusive da USP já mostraram isso, em 2018, que estudantes que têm cadernos perfeitos e parece, né, ser aquele estudante CDF, nerd, não sei como vocês chamam na época de vocês, a gente falava CDF nerd na minha época, tá? Não sei se vocês usam algum outro apelido para aquela pessoa que fala, meu Deus do céu, só estuda na vida, né? Hoje em dia é perfeitinho da professora. Perfeitinho da professora, né, Paulo? Okay? Perfeitinho da professora, né? Eles têm menor tendência a ter uma alta performance em provas. Porque essa perfeição, acho que o nome é bem melhor o de vocês na época de vocês, né, ao invés de CDF Nerd, né? Essa perfeição, ela traz às vezes tanta pressão que eu sei, entre aspas, a teoria, mas eu não tenho a capacidade de colocar aquilo em prática na hora da prova, né? Resposta perfeita, que às vezes eu não faço uma gestão de tempo ideal para conseguir terminar a prova dentro do período. Olha que loucura. Então, às vezes aquelas pessoas que são perfeitinhas acabam não conseguindo os resultados. E às vezes, né, uma grande probabilidade, na verdade, de pessoas cada vez mais equilibradas e normais, mais gente como a gente, né? Que trocou alguns dias pelo Netflix, né? Que teve uma vida mais tranquila, estudou numa escola normal, né? Como tantas outras, consiga performar.
que essas pessoas que performam bem no Enem ou em qualquer prova fazem? Elas chegam nessa reta final e elas equilibram o tanto que elas vão revisar de conteúdo, o tanto que elas vão estudar nesses 15 dias, com a capacidade de produzir. Por que isso? Por que equilibrar isso? Porque senão, vamos pensar em um maratonista. Se ele usar toda a energia ao longo do ano, mas ele não tiver energia para os últimos 15 segundos finais, ele pode perder a prova. E é isso que eu vim dizer para vocês. O grande pulo do gato, gente, para você ter autocontrole, mais tranquilidade e colocar na prova aquilo que vocês sabem, o melhor de vocês, o melhor possível, é nesses últimos 15 dias cuidarem da capacidade de produção de vocês. Porque para eu ter mais consciência, mais equilíbrio emocional, eu vou precisar trabalhar um pouquinho a minha razão, mas eu vou precisar trabalhar muito a minha emoção. E qual que é a diferença entre emoção e sentimento, né? Qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Eu posso, gente, estar me sentindo cansada, não é assim? Eu posso estar me sentindo triste. Mas não necessariamente, né, Vânia? Eu preciso deixar esse sentimento virar uma emoção que me domine, que me paralise, né? Que tome conta da parte racional também do meu cérebro, não é? Então tá tudo bem, tá normal eu me sentir ansioso. E eu posso usar essa ansiedade a meu favor. Tá tudo bem eu sentir medo, né, de eu não dar conta, de não dar bom. Isso é normal, isso é do ser humano, né? E talvez é esse medo que vai fazer com que você busque esse equilíbrio nessa reta final. Isso é normal. Todo atleta, todo ator relata que quando ele perder aquele medo de entrar no palco, né? Medo de fazer aquela prova, é a hora que não vai fazer mais sentido eles fazerem aquilo. Só que o que eles têm? Eles têm o autocontrole de não deixar que esse sentimento domine a emoção e paralise ele de fazer aquilo que ele estava para fazer. Tá? Então eu preciso perceber a diferença. Tá tudo bem eu me sentir assim. Eu não posso deixar aquilo me dominar, senão vai ser como um cão raivoso, né? Que nem essa imagem aqui que a gente separou, que a gente não consegue controlar, né? Hoje, às vezes, a gente vive muitos perigos emocionais e a gente entra muito no modo de sobrevivência todos os dias e vai indo no piloto automático. O que a gente quer é que vocês saiam desse modo sobrevivência e entrem no modo autoconhecimento, autocontrole, automotivação, tenham empatia por vocês e cuidem dos seus relacionamentos. É isso que significa ativar os seus sábios. E como que eu deixo o sábio assumir o controle do meu cérebro ao invés do meu sabotador? É a hora que eu vou tirar o circuito automático, o piloto automático do meu crítico. E eu vou ativar a minha empatia. Às vezes é muito fácil a gente falar de empatia para os outros, né? E a gente às vezes esquece de falar de empatia para mim, né? O que é isso, gente? Será que ao invés de eu me chicotear, eu poderia estar me motivando, né? Ao invés de fato, eu estar indo contra o meu sabotador, né? Eu poderia estar falando para ele, olha, eu sei que você sempre quer dar o seu melhor, né? Eu sei que você sempre quer fazer o seu máximo. Olha, eu sei que talvez a gente não tenha estudado tudo que a gente poderia, mas nessa reta final,
a gente vai fazer o nosso melhor possível. E ao fazer o nosso melhor possível, a gente vai, de fato, conseguir entregar nessa prova muito mais do que talvez a gente até imagina. Porque a gente reconhece que a gente está trabalhando mais o lado sábio do que o lado sabotador. Quando a gente está conseguindo levar a paz de espírito e a ação concentrada, mesmo em meio a uma crise. E daí tem algumas dicas que nos ajudam a entrar nessas 5 habilidades que eu falei para vocês, do autoconhecimento, do autocontrole, da automotivação. Quais são essas dicas? O primeiro é ter empatia pela gente, né? Visualiza uma criança. Se uma criança estivesse nervosa, você iria apoiar ou você iria criticar mais ainda? Você iria apoiar, não é? Se uma criança chegasse toda nervosa falando, acho que não vai dar certo, você iria fazer o quê? Você iria falar, claro que vai, você se esforçou, não é? Explore opções no seu dia a dia. A gente vai falar sobre os 7 hábitos, né, que nos ajudam a performar, né, a desenvolver esses movimentos. Será que a gente não pode explorar nesses últimos 15 dias novas formas de fazer, novas formas de revisar, novas rotinas, né? Inovar com relação a isso, navegar nessas águas com mais tranquilidades e ativar cada vez mais os nossos sábios. Quais são as 7 práticas diárias, que daí é o nosso desafio desses últimos 15 dias, para vocês estarem mais no modo sábio do que no modo sabotador? Gente, a primeira, e daí eu quero que vocês de fato sejam muito sinceros aqui, é o sono de qualidade. Quem aqui assistiu Divertidamente deve lembrar, né, que é na hora que a gente dorme, né, que é como nós, assim, desfragmentando o disco, não é isso? Então é nessa hora que o nosso cérebro ele vai guardando as memórias, organizando, né, fazendo uma faxina, para que ao invés de eu lembrar da musiquinha do comercial, Dolly, Dolly Guaraná, Dolly, eu lembre da fórmula de física, né, Vi? Que eu lembre da parte realmente que importa. Só que se eu não cuidar das minhas horas de sono, pode ser que nessa reta final eu não consiga fazer essa faxina interna para organizar a minha memória. A primeira das dicas para a reta final, para a gente ativar o nosso modo, a gente cuidar das nossas horas de sono, para que a gente fique zangado e na hora H a gente consiga não estar cansado, mas estar bem. Existem dormir cedo, eu vou também compartilhar esse material para verem com mais tranquilidade. Mas o que eu queria falar para vocês? Tem muitos alunos nossos que acabam estudando na época de cursinho, principalmente em horários alternativos. Só que o Enem, ele não é em horário alternativo, gente. Ele tem um horário determinado para acontecer. Então, nesses 15 dias, é importante você regular o seu sono para que você esteja desperto e concentrado no horário que é a prova do Enem. Então, não adianta nessa reta final você querer virar madrugada revisando coisas. Muito pelo contrário. É melhor eu dormir cedo, acordar num horário ok, para que na hora do Enem eu esteja bem. Por isso, vai se adaptando aos poucos, vai dormindo 15 minutinhos antes, meia horinha antes, vai se adaptar para que você consiga dormir mais cedo, ter dias mais produtivos e quando chegar a hora do Enem, você está com o seu foco, com a sua concentração, né, com a sua faxina mental e com a sua memória muito bem organizada, tá? Aqui eu separei algumas dicas para vocês com relação a quem tem problemas para dormir cedo e acordar, né, um pouco mais cedo. Então, para quem tiver esse problema, a gente vai compartilhar essas dicas.
O segundo ponto, reserve momentos para você no início do seu dia. Por quê? Se eu acordar e já ir no piloto automático, pode ser que a minha mãe, que o meu pai, que o meu professor, ou que a minha mente me sabote logo cedo. Então, você definir uma rotina matinal para que você possa, de fato, começar o dia com mais pensamentos positivos é importante. Tem pessoas que são espirituosas que vão colocar umas orações de manhã. Tem pessoas que não são tão espirituosas e que talvez uma atividade física, né, caminhar 20 minutinhos, ou para algumas pessoas brincar com o cachorro, tomar manhã. Cada um tem a sua rotina, mas uma rotina que faça sentido. Seu contato, Terceiro. professora, Oi. pra mim aqui seu contato tá bem ruim. A voz da senhora tá travando e o vídeo tá desligando toda hora. Eu vou tirar a apresentação para ver se melhora, gente. Deixa eu parar aqui a apresentação. Deixa eu ver se melhora. Daí falando direto com vocês. Vamos ver se vai melhorar um pouquinho. Foi. Foi, gente? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Ah, então eu vou tirar a apresentação e a gente vai conversando por aqui, pode ser? Tudo bem, professor. Tem o feedback aqui, pessoal. Pode ser? Pode. O terceiro ponto é sobre a atividade física. A atividade física é importante nessa reunião, principalmente para quem escreveu no chat. Ansiedade. Quem escreveu ansiedade, a melhor forma de liberar, gente, ansiedade e nervosismo é transpirando. Colocando esses hormônios para fora do meu corpo. Então, se você tem o grande hábito de fazer muito exercício, o que a gente recomenda é que em algum período do seu dia, um desses 15 dias, você caminhe por 15 minutinhos, por 20 minutinhos. Você coloque uma música para dançar no seu quarto. Não importa. Mas que 15 a 20 minutinhos por dia você transpire para jogar fora aqueles hormônios que estão correndo na sua corrente sanguínea por conta do nervosismo da reta final, tá? Então, a nossa técnica é sobre a gente transpirar, movimentar. A quarta dica é sobre meditação. E quando a gente fala de meditação, eu não estou falando sobre grandes meditações, mas sobre eu criar o hábito nesses últimos 15 dias de respirar. A respiração no dia do Enem vai ser o seu grande diferencial. Ar frio que entra, ar quente que sai. Quando eu respiro pausadamente, por apenas 3 minutos, eu oxigeno o meu cérebro e controlo os meus batimentos cardíacos. E nesse movimento que eu consigo voltar a me recordar o conteúdo necessário. Só que se eu deixar para aprender a respirar só na hora, só lá no dia, nem só no domingo, não vai resolver. Ao longo desses 15 dias, no momento em que você estiver estudando, que bater aquela ansiedade, que bater aquele nervosismo, pratique a respiração pausada, tá? Tem até alguns aplicativos hoje que trabalham isso, tá? Como o Medite, entre alguns outros. O quinto ponto é: cuide do seu humor, principalmente antes de começar a estudar. Tome muito cuidado nessa reta final com redes sociais, com noticiários, com aquela tia chata que é sempre água no seu chope, né, gente? Que ao invés de ajudar, mais atrapalha do que outra coisa, não é verdade? Cuide bem com quem você irá conversar nessa reta final, para que você não se desestimule.
Sexta dica. Ao final do dia, escreva diariamente sobre as suas emoções, né? O expressive writing, né? Expressive writing, acho que é assim que se escreve, que é conhecida no Brasil como escrita terapêutica. Ela é conhecida como uma oração sem religião, né, gente? Quando eu paro para escrever um pouquinho, eu coloco para fora e eu paro de guardar aquilo que eu estou sentindo. Então, reserva o final do seu dia para escrever como você se sente e para agradecer pelas coisas boas, não só pelas coisas ruins. A última dica que eu vou falar aqui agora é sobre refletir em grupo. Que vocês usem o grupo aqui do Articulações como um momento para partilhar, para discutir, para refletir, tá? E ao compartilhar, discutir, refletir, que a gente possa ser o ponto de apoio do outro. É isso que o Núcleo de Carreira quer trazer aqui para vocês. Que ao longo desses 15 dias, né, Gi, Vânia, Paulo, né, Matheus, Patrícia, todos vocês que estão aqui, Gabriela, às vezes a gente não tem essa rede de apoio em casa, que a gente use o grupo aqui de Articulações para isso, né? Novamente eu vou compartilhar com os coordenadores o WhatsApp do NUC. E a qualquer momento, gente, pode ser no sábado, pode ser o horário que for. Bateu o nervosismo, não está conseguindo praticar essas dicas, pode gravar um áudio, pode escrever uma mensagem, a gente faz uma videocall, a gente se conversa pelo WhatsApp, a gente está aqui para ser essa rede de apoio, tá? É esse o último ponto que eu queria trazer para vocês. Todos os slides, o material com mais dicas, com mais informações, eu vou mandar ali no grupo PDF, as meninas vão compartilhar com vocês, e daí vem o desafio, que não seja só um PDF, mas que nesses 15 dias vocês usem essas 7 dicas para que vocês possam dar o melhor de vocês. A gente vai estar aqui para apoiar, para torcer, para estar junto, né? Foi fazer a atividade física do dia, tira uma foto, manda para a gente estamos junto no processo, né? Tá com o processo do sono, compartilha, vai ser uma delícia estar nesses últimos 15 dias de mãos dadas com vocês. Ok? Era isso. Ok. Vocês agora para a aula, que eu sei que tem conteúdo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muito, 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 muito obrigada. Realmente foi incrível partilhar mais um sábado aqui com vocês.